Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma bacia com uma jarra antiga. Aqui nós temos o risco, a jarra, a bacia e uma toalhinha. Nós vamos começar pela bacia. Primeiro, você vai pegar um pouco do teu branco, vai colocar no pratinho ou em um tubinho e vai diluir com um pouquinho de água. Ó, coloquei aqui 2 pinceladas de tinta, 2 pinceladas de água. Você vai deixar o teu branco um pouco mais molinho, porque a gente vai trabalhar com muito branco e pouquinho preto. Então, vou começar por essa área aqui. Você viu que eu tô colocando bem aqui no meio? Onde tem esses risquinhos aqui, você pode passar, mas passe bem de leve para não apagar os risquinhos. Aí você vai ter ainda uma referência do desenho. Aqui pode chegar bem perto, mas não precisa fazer a bordinha ainda. Essa parte aqui também, ó. A gente vai trabalhar só em preto e branco, mas entre o preto e o branco nós temos uma imensidade de tons. Você viu que aqui eu preenchi bem, aqui eu preenchi bem. Aqui eu só sujei assim com o pincel. Sobrou um pouco de tinta, eu já vou colocar na parte de baixo aqui, na parte de fora da bacia também. Tô trabalhando com o pincel número 10, ele é aparado, mas tem bastante cerda, então é fácil de espalhar a tinta. Pronto. Agora, você viu que sobrou aqui no prato um pouquinho de tinta? E eu vou colocar aqui, ó, um preto. Olha, eu fiz um pouco de cinza. Esse cinza aqui corresponde ao cinza nas cores dos potinhos. Cinza, só cinza. Vou colocar esse cinza aqui, tá vendo aquela linha que eu tenho? Eu vou colocar na linha e eu vou fazer assim, ó, puxar pra dentro onde tenho os riscos. Aqui no canto fica mais forte. E aqui eu vou dando pinceladas. Aqui vem clareando. No cantinho vou deixar um pouquinho mais escuro com o cinza. Assim já tá bom. Vou pegar mais um pouquinho do preto. Não lavei meu pincel. Vou dar um pouquinho mais de profundidade aqui. Um pouquinho mais. Vou completar aqui, ó. Essa curva. Só com o pincel sujinho, vou fazer aqui o contorno. Agora eu tenho muita tinta no pincel, então vou lavar. Volto com ele sem tinta. Vou fazendo sumir aqui aquela divisão. Viu? Como o branco ainda tá molhado, ó, consigo fazer um degradê. Essa parte aqui de baixo, eu vou colocar o cinza. Eu tenho 2 linhas, vou mostrar aqui com o preto. Esta linha aqui é uma linha preta. Tô trabalhando com o pincelzinho número 2. Pretinho. Aqui embaixo também eu tenho outra linha pretinha. Agora eu tenho uma linha no meio e tem esse espaço aqui, eu vou preencher de cinza.
Vou pegar um pouquinho de branco na pontinha do pincel. Aqui, bem pertinho desse preto, eu vou fazer uma linha. Agora, eu vou pegar na pontinha e no teu risco você tem pontinhos assim, ó. Você viu que isso ficou na metade. Mais um pequenininho aqui e pronto. Você pode seguir o desenho do teu risco. Na sequência, eu vou preencher de preto esses detalhes aqui. Aqui vai ficar reto. Aqui, ó, fica todo crespinho. E é importante que você deixe crespinho. Eu vou preencher toda essa área aqui em volta. Agora, com o mesmo pincel e um pouquinho de tinta só, você vai fazer uma pincelada aqui, ó, no meio desse preto, uma tinta branca. Você vai fazer aqui também, nesse espaço. Aí depois, aqui no cantinho, você vai fazer dois risquinhos, ó. É pra ficar assim larguinho mesmo. E nesse espaço aqui, você vai fazer florzinha. Você dá pinceladinhas de branco, vai ficar como uma hortênsia. Eu vou fazer isso nesses 3 espaços. Agora, eu vou fazer nesse cantinho aqui a mesma coisa que fiz aqui. Agora, nós vamos fazer esta parte aqui. E eu vou colocar branco no pratinho e um pouquinho de preto. Quero obter o cinza. E com este cinza, você viu que nós temos algumas linhas? Eu vou começar colocando aqui em cima da linha. Olha, em cima da linha. Aqui também. E aqui também. Agora, eu vou colocar no contorno esquerdo. Vou descer aqui. Fechando um pouquinho. Pro lado de cá, a mesma coisa, só que eu não vou trabalhar com pincel assim. Eu tenho que trabalhar com pincel viradinho. Vou chegar com cinza até na pontinha. Como já tem bastante aqui, nem preciso pôr muito ali daquele lado. Vou lavar o meu pincel e vou colocar um pouquinho do branco no espaço que sobrou. Eu coloco o branco e vou levando ele para cima do cinza. Olha, de forma que o cinza vai ficar bem mais clarinho. Coloco o pincel carregado de tinta bem no meio, em cima do branco. E vou empurrando de leve. Aqui eu não ponho, agora eu vou colocar do lado de cá, do lado direito. O branco deve sobressair. O cinza, ele só vai ficar mesmo para um sombreado. Ele não vai ficar puro, ele não vai aparecer. Agora, ó, meu pincel tá limpo. Eu vou colocar o preto aqui dessa área do centro. Como se fosse esse recorte aqui subindo. Você vai fazer isso com o preto subindo um pouquinho em cima do cinza. Ó, já preenchi. Então, eu vou lavar o pincel para tirar o excesso do preto.
E com o pincel limpo, agora eu vou tirar aqui a divisão que ficou entre o preto e o cinza. Vou trabalhar com um pouquinho mais do branco aqui, porque acho que ficou muito forte, subiu muito aqui o meu preto. O ladinho aqui ficou faltando um pouquinho de tinta. Vou colocar com um pincel pequeno que eu controlo um pouquinho mais. O ladinho aqui também, o cantinho. Agora eu posso chegar com o cinza aqui até embaixo. E com o cinza no pincel, eu vou fazer bem aqui no meio, ó, um risquinho. 2, 3. Aí você vai seguir o teu risco, né? Para olhar onde tem. E você vai ver a posição. Eles não são retos. Quando chega aqui na altura dessa linha de cinza, começa a ficar curvo. Por causa dessa linha. Então, no meio reto, 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 até aqui reto. Aqui já começa a curva, ó. Aí vai virando o pincel. E pra cá também, acredito que já deu aqui. Quero fazer agora essa parte aqui de cima. Você viu que a gente tem 3 vírgulas? Esse espaço restante eu vou preencher com o preto. A princípio eu vou respeitar aqui as vírgulas. Prontinho, preenchido. Deixei o espaço e agora com a tinta branca, bem de pé, pincel nessa posição, eu vou fazer aqui, ó, bato o pincel aqui e puxo sumindo pra lá. De novo, aqui a segunda vírgula, bato o pincel e puxo sumindo. Depois aqui é o contrário, é esse movimento. Então, eu vou bater o pincel aqui e vou puxar pra dentro sumindo. E vou bater o pincel aqui e vou puxar também. Pronto. Aproveito com o pincel sujinho de tinta e dou uma pincelada de branco aqui para fazer uma luz. Uma pincelada de branco aqui para fazer uma luz. Ah, aqui no meio também vou dar uma pinceladinha. Se você engrossar muito aqui o finalzinho, você pega um pouquinho de preto e vem com nessa posição aqui, ó. Você consegue diminuir. Agora nós vamos fazer a alça. Quero começar por essa pontinha. Primeiro, aqui a gente tem os anéisinhos e eu vou colocar o preto aqui. Eu vou puxar o preto assim, ó, pro lado. Meio que no contorno. Aqui também. Aqui a gente tem uma vírgula. Deixei um pedacinho aqui pra gente colocar uma luz. Essa vírgula eu vou fazer o contorno de fora dela também. Tô passando o pincel bem em cima do risco, então não tem como se confundir. Agora a gente vai iluminar com o branco, pincelada, coloco no meio, aqui no centro. Bem de leve, viu? Vou esfumaçando. Aqui, vou colocar nesse espaço, um pouquinho do branco, venho esfumaçando pra dentro. Pego um pouquinho de tinta e vou fazer 2 curvinhas, 2 anéis. E agora, a pincelada de vírgula, a outra, que você não precisa esfumaçar. Esse pedaço aqui, eu vou preencher
Aqui nós temos uma vírgula também. Vou fazer o contorno. Aqui pra dentro, que temos 3 vírgulas. Faço o contorno, que daí você não vai se perder. Aqui temos um anelzinho, então eu já preencho. Lavo meu pincel para tirar o excesso do preto. E vou fazer com o pincel bem de pé, vou fazer a primeira vírgula. Agora, aqui, vou fazer a segunda. Pega o pincel carregadinho de tinta, coloque ele bem na cabeça da vírgula e puxe a segunda e a terceira. Aqui, você ainda tem um recurso. Caso feche tudo, você pode pegar o pincelzinho 0 e fazer isso aqui, ó. Você vai separar uma vírgula da outra. Isso se precisar. Agora, eu vou colocar o preto nesse anelzinho aqui. No contorno. No próximo, que é a mesma coisa. Lavo o pincel e venho com o branco. Uma pinceladinha bem no meio e vou esfumaçando para um lado e para o outro. Lembrando que você não pode puxar até ali, porque aqui é o lugar dos anéisinhos brancos. Agora, com o pincel limpo, coloco 2 anéisinhos aqui. Coloco 3 anéisinhos aqui. Vou aproveitar o branco, vou dar uma pincelada de luz. Essa parte aqui, nós vamos primeiro preencher aqui, ó, de preto, esse triângulo. Essa parte, vou puxar um pouquinho mais. Aqui, ó, pertinho da jarra, tem uma linha preta, mas não coloque em cima da linha da jarra, coloque pra lá, pro lado esquerdo. Depois, você vai separando. A gente tem algumas vírgulas aqui. Se você seguir o risco bem direitinho, você não vai se perder. E aqui pra fora temos mais um. Primeiro, vou fazer essa última vírgula aqui. Segunda, terceira, quarta e quinta e última. Agora, coloco 2 anéisinhos aqui. E aqui eu dou mais uma pincelada. Já coloco esse pedaço aqui, ó. É o metal que tá segurando a parte da alça. Já vou preencher de preto também. E nem vou lavar o pincel, eu vou colocar uma pincelada de branco para dar uma iluminada. E separar daquela parte de trás. Agora, nós vamos trabalhar essa área aqui. Com aquele cinza, eu vou cobrir toda a área aqui, ó, em volta. E depois, com aquele branco aguadinho, coloco aqui dentro. E vou devagarinho empurrando esse cinza
misturando, na verdade, o branco ao cinza. O meio vai ficar bem clarinho. Faço isso do lado de cá também. Agora eu vou colocar aqui nesse espaço do meio o preto. Vou deixar uma linha, que ali vai uma linha branca, então eu só vou puxar um pouquinho o preto aqui, ó, pro lado. Vou aproveitar, ó, nem terminei, não misturei ainda. Eu vou aproveitar o pincel sujinho de preto, vou fazer um pouquinho de mancha aqui. Um pouquinho aqui. Só com o pincel sujinho, é muito pouco preto. E nesse lado de cá, aqui, ó, nesse espaço, seguindo a linha de fora, eu tenho um reflexo aqui, ó, tem um brilho, tem uma sombra aqui assim. Agora eu vou misturar o preto no cinza. Como eu percebi que tá crescendo um pouco, eu vou lavar o pincel e vou fazer o movimento inverso. Eu vou misturar o branco, vou puxar o branco aqui pra cima. Se eu trabalho com o pincel daqui pra lá, eu levo o preto pra cima do branco. Se eu trabalho do branco pro preto, eu levo o branco pra cima do preto. Você viu que são recursos que a gente tem pra fazer misturas. Agora, eu não posso fazer o mesmo movimento. Eu tenho que trabalhar de lá, empurrando. Opa, pincel sujo. Vou colocar uma pinceladinha de branco aqui. Eu vou empurrar o branco para cima do preto. E assim, olha o que acontece. Eu diminuí o preto. Eu vou fazer esse mesmo movimento aqui, ó, do lado de baixo. Pronto. Fiz o processo, peguei um pouquinho de tinta branca na pontinha do pincel e dei uma pinceladinha aqui e dei uma pinceladinha aqui para fazer a separação do fundo. E agora eu vou colocar o preto nesta faixa aqui. Assim, deixando essa linha crespinha aqui, bem crespinha, embaixo e em cima, bem retinha. Aqui também bem retinho. Pronto. Fiz a parte preta. Agora eu vou trabalhar aqui dentro. Eu vou colocar preto também, só que vou deixar toda a bordinha ali, ó, para eu saber onde tá a divisão. Olha, eu vou dando pinceladinhas e vou deixando um espacinho em volta para eu saber. Olha como ficou. E nesse espaço aqui do meio, agora eu vou trabalhar com o branco, fazendo florzinhas. E eu vou bater o pincel bem em cima da borda dos dois lados. Você viu? É um amontoado de batidinhas. Você pode trabalhar assim, ó, com 5 pinceladinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E você faz uma florzinha. As pétalas ficam amontoadas. Então, você às vezes não tem uma florzinha inteira, tem só uma metade. Pronto, eu vou terminar de preencher direitinho ali, porque eu não fiz bem direitinho. Deixei aparecendo. Depois, aqui vai todo um acabamento ainda, depois que secar, com o branco puro, pra gente fazer um brilho mais intenso. Vou colocar um pouquinho de branco aqui, pra separar. Essa parte você deixa assim.
Agora, nós vamos fazer a toalhinha. Eu te aconselho a usar um lápis 6B e reforçar todas essas linhas antes de passar a tinta. Porque daí você vai enxergar e você não vai correr o risco de entortar tudo. Pronto. Vamos usar aquela tinta molinha, misturadinha no prato, o branco com um pouquinho de água. Eu tenho aqui o potinho, olha, escuta o barulhinho. Já deixei pronto um potinho com essa tinta aguadinha. E eu vou preencher toda a área da toalha com esse branco. Terminei de preencher. Eu vou usar um pouquinho de azul ardósia. Você pode misturar o azul caribe com um pouquinho de magenta ou carmim ou púrpura e você vai ter esse azul ardósia. E é com ele que eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Essa área ali que tá por dentro. Aí, aqui embaixo tem uma dobra no tecido, então aqui atrás vai ficar um pouquinho mais escuro. Aqui a gente tem a curvinha, sempre por baixo é mais escuro. Então, a gente tem uma sequência, luz, sombra, luz, sombra. Essa área aqui ficou alta, então aqui a gente tem uma área um pouquinho mais baixa. Vou colocar um pouquinho de sombra também. Como o branco tá bem molhado, tá bem fácil, e ele é meio aguadinho, é bem fácil espalhar essa cor aqui. Olha, não cheguei até a borda. Aqui é como se fosse um triângulo. Vai sumindo. Eu vou pegar um pouquinho de preto. Ó, sujei meu pincel. E vou acentuar um pouquinho aqui essa sombra. Agora, pego o pincel 2 de novo. E eu quero fazer esse xadrez com vermelho, essas linhas. Então, eu vou colocando o pincel. Eu vou fazendo esse movimento, ó. Fica uma linha meio crespa, porque afinal isso daqui tipo um presponto. Aqui continua mais clarinho. Sempre pego o pincel com a tinta só para cima. Não tenha medo de fazer com o pincel 2 ou com o pincel 0. Só não use o 0 filete, porque vai ficar muito fininho. E esse daqui não é tão fininho, ele é meio grossinho. Vou fazer aqui também. Aqui o último eu vou colocar até aqui. Sumiu. Esse eu levo até ali em cima. Esse também. E o último aqui também. Agora, nos intervalos, eu vou fazer com azul ardósia. Só que eu não vou fazer a linha inteira. Eu vou fazer assim, ó. Uma costura mesmo. Uma costura não. Vou fazer assim, fazendo tracinhos. No intervalo de cada um. Você pode fazer com a cor que você quiser essa costura, tá? Não tem... Aqui é só uma sugestão.
Você pode fazer combinando com um barrado que você já tenha, algo assim. Bom, você já viu como vai ficar? Eu vou fazer essas linhas em vermelho e nos intervalos, esses risquinhos também em azul, da mesma forma. Depois eu te mostro como ficou. Pronto, já fiz todas as costuras. Agora eu vou fazer um pouquinho de cinza aqui, para passar aqui, ó, nessa bordinha, nesta bordinha, aqui também, nesse final aqui dessa dobra, e até aqui. Um pouquinho de branco nessa parte aqui, porque ela tá por cima, então ela tem que ficar bem clarinha. Vou puxar um pouquinho de sombra aqui viradinha, assim. Agora que eu terminei o pano, eu vou pegar um pouquinho do preto com um pincel pequeno, tiro o excesso, tiro bem o excesso. E eu vou fazer um pouquinho mais de sombra aqui, ó, com o preto agora. Eu vou puxar. Ele vai fazer um acabamento aqui. E esse cantinho vai ficar bem escurinho. Mas você viu que eu não interferi no cinza. Outro lugar, aqui, ó. Um pouquinho de tinta de cada vez. Coloca bem no cantinho. Você não vai interferir nesse branco aqui. No cantinho do lado de cá também. Coloca o preto e vai sumindo com ele. Já vou aproveitar o pincel sujinho. Eu vou dar uma realçada ali e aqui, ó. Tô fazendo bem em cima do cinza que tinha ali, tá? Agora a primeira parte tá pronta e a gente espera secar. Olha, o trabalho está totalmente seco. Eu vou borrifar água aqui na volta. Lá em cima eu não vou fazer só até aqui, só um pouquinho. Esperar um pouquinho. Eu não coloquei água em cima do trabalho, tá? Porque a gente já vai fazer aqui os acabamentos. Vou tirar o excesso. Porque essa água, ela vai umedecer o pano, vai ficar mais fácil espalhar o fundo, com certeza de que vai entranhar bem nas cerdas do tecido. Eu vou usar um pincel 14 e vou usar o pêssego. Tiro o excesso e vou trabalhar um fundo aqui, sempre partindo aqui, ó, do ladinho. Como eu quero fazer uma coisa bem pouca, começo do cantinho, vai espalhando para fora, limpando o pincel. Não vou fazer essa curva, tá? Eu vou parar por aqui. Mais um pouquinho e eu venho aqui, ó, fazendo como se fosse um triângulo. Do outro lado aqui, a mesma coisa, ó, vou trabalhar aqui o triângulo. Aqui eu tenho que passar uma sujeirinha, mas não pegue tinta e coloque ali. Coloque no pratinho, tira o excesso aqui, depois passa pra cá. Viu como aqui já ficou bem mais clarinho? Porque se você colocar aqui, você tem que colocar ali também. Você tem que olhar e tem que ver o equilíbrio. Aonde foi sumindo, aonde foi sumindo. Um pouquinho desse lado esquerdo. É só mesmo para dar uma corzinha aqui. Para ela não ficar voando.
Pronto. O meu tá bem equilibrado. Vou pegar o pincel 8 e vou fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. Você viu que eu tô trabalhando até com o pincel deitado. Essa sombra, ela não vai cobrir esse pêssego. É só um pouquinho. E aqui embaixo da toalha também um pouquinho. Eu vou colocar bem aqui no meio e venho limpando o pincel para fora. Isso vai dar um apoio para esses elementos aqui. Ó, não passei para cá. Aqui ficou escurinho e aqui ficou escurinho. A ponta aqui ó, ficou clarinha. E um pouquinho aqui nessa pontinha. Um pouquinho mais aqui, porque eu quero bem forte. Esse contorninho bem definido. Como eu não joguei água aqui em cima, tá sequinho, eu já posso colocar as luzes. A gente quando faz trabalho preto e branco, ou assim, cor sobre cor, tom sobre tom, a gente precisa sempre no final realçar de novo todas as luzes. E assim, eu vou começar, olha como dá a diferença. Eu vou começar aqui em cima. Cada vírgula dessa você vai realçar. Ó, não precisa encher de tinta, mas dê uma pinceladinha de novo. Onde a gente colocou aquelas pinceladas iluminando, você reforça também. Aqui, coloque o branco bem no meio e dá uma trabalhadinha nele para um lado e para o outro. Não precisa desmanchar. Olha, não precisei desmanchar, só que ficou um tom, vários tons de cinza até o branco puro. Se você tem um excesso de tinta no teu pincel, você tem que lavar. Coloque a tinta, se ficar muita tinta, lave. Porque você não deve invadir essa área cinza. Você não tem que cobrir ela. Então, assim, aqui, ó, eu vou colocar uma pinceladinha de brilho também. Mais uma aqui. Essa linha aqui no meio vai ficar bem mais clarinha. À medida que vem pro lado, ela vai sumindo. Bem embaixo, sempre na mesma linha. Vou fazer assim uma batidinha triangular. E mais 2 pontinhos aqui. Aqui a gente tem uma areazinha de luz. Vou colocar, então, essa área de luz ela desce aqui. Depois esse maior, redondo. Que aqui embaixo também tem. Depois o lado de cá, que eu já comecei a fazer. Vou colocar mais um pouco. E aqui, muita tinta. Acertar a linha aqui que ficou um pouquinho, parece que ficou um pouquinho torta. Aqui, essa peça, essa parte aqui, ó, posso refazer também o contorninho. Se você quiser, pode até fazer com pincel zero isso aqui. Todos esses arabescos, você precisa reforçar com o branco. Aqui, ó, por exemplo, coloque a tinta bem no meio. Vai esfregando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. No final, se ficou pouco, dê mais uma pinceladinha de branco. Você precisa treinar para você conseguir dosar a quantidade certa de tinta. No começo parece difícil, mas não é. Olha o brilho que deu, olha a diferença. Você viu que já estava tudo definido. Agora é só realçar. Essa partezinha aqui dos risquinhos,
você pode também fazer algumas pinceladinhas. Você só não pode colocar uma pincelada começando dos cantos. O brilho maior tá aqui, ó, no centro. Então, você põe o pincel aqui no centro e vai fazendo para os lados, só limpando. Agora, vamos fazer a mesma coisa na bacia. Nessa parte da bacia, a gente vai realçar essas linhas, que é a borda. Ah, uma coisa, quando você vai fazer isso aqui, é bom que a sua tinta esteja mais durinha. Não pode ser aquela tinta dissolvida, diluída, porque vai sumir tudo. Aqui, ó, você pode até empurrar um pouquinho preto. Se ficou muito, coloca a tinta na parte clara e vai dando pinceladinhas para cima de leve. Lembrando que se você fizer uma coisa que você acha que ficou errado, você pode voltar e fazer de novo. Se colocar muito branco, lava teu pincel, põe um pouquinho do preto, que vai fazer o cinza. Pronto, aqui. Aqui a gente pode pôr um pouquinho também. Se ficar na dúvida para onde fazer a puxada do pincel, olha no risco. Aqui também vou deixar um pouquinho mais branquinho esse pano. E agora, esse arranjinho de flores. A gente já fez todo o caminho com as flores. Agora você vai com o branco puro e a tinta de baixo totalmente seca. Você vai reforçando. Olha como ele dá um destaque, como vai ficar bem mais alta a tinta. Não é preciso acertar exatamente em cima do que você colocou embaixo, contanto que a gente veja florzinhas. Procure fazer as florzinhas mais ou menos do mesmo tamanho. É bom trabalhar com o mesmo pincel que começou. Prontinho o vídeo. Aí está a jarra antiga com bacia do tempo da vovó. Então, esse trabalho concluído, agora eu quero mostrar para vocês uma segunda versão, que na verdade foi o primeiro que eu fiz, para ensaiar, para poder fazer aquele que nós acabamos de concluir. Você viu que aqui tem um pouquinho de diferença, mas eu gostei mais dele assim, então eu preferi apresentar esse para vocês. Mais um trabalho concluído e espero que vocês tenham gostado. E o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br.